Olá, gente, boa noite, sejam todos bem-vindos. Passando aqui trazendo mais informações para vocês. Hoje é dia do fonoaudiólogo. Nós vamos falar com a doutora Simone Claudino. Doutora, vamos perguntar para ela como funciona a terapia da fala. Vamos saber tudo dela sobre a terapia da fala. Será que a pessoa, quando tem alguns distúrbios emocionais, isso pode afetar a fala? O que pode afetar a nossa fala? Então vamos saber dela. A doutora Simone, daqui a pouco está entrando aí para esse nosso bate-papo. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Obrigado pelo carinho de vocês hoje lá no Mulheres, que foi super legal. Uma audiência enorme. Muito obrigado, muita gratidão. Obrigado também por estar me acompanhando sempre nas minhas redes sociais, divulgando meus canais. E, por favor, inscreva lá, tá? A gente gosta. Quando vocês se inscrevam, pode ser no canal do Instagram e também no YouTube, canal André Rezende. Deixa eu ver aqui se a doutora já chegou aqui. Ainda não. Parece que eu tinha visto a doutora aqui, a doutora Simone. Só um minutinho. Boa noite. Doutor Rodrigo. Nice, Virgínia. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Obrigado pelo carinho de vocês. Daqui a pouquinho ela está chegando aí. Gente, eu queria falar, enquanto a doutora Simone não entra, eu queria falar para vocês sobre a importância da gente ter um olhar melhor para a nossa alimentação, principalmente aqueles temperinhos que a gente usa diariamente. No acumulativo, ele vai causando várias doenças. Então, eu ensinei a fazer hoje, coloquei já nas redes sociais, um tempero que ele ajuda a baixar o colesterol, previne doenças inflamatórias, ajuda a controlar a pressão arterial, além de ser muito saboroso. Enquanto a doutora Simone não entra, vai marcando essa receitinha aí, que eu acho que todo mundo deveria ter um tempero mais natural possível e um tempero que pode ajudar na nossa saúde num todo. Então você compra 300 gramas de sal rosa, tem que ser sal rosa puro mesmo, viu, gente? Porque tem um que é tingido aí, tem sal rosa mesmo, o legítimo. 50 gramas de 50 gramas de açafrão em pó, 50 gramas de louro em pó, 50 gramas de alecrim em pó, 50 gramas de noz moscada em pó e 50 gramas de urucum pó. Além de ficar delicioso, esta combinação, bastante alho, bastante cebola, bastante cheiro verde, isso deve, mas esta combinação você usar no seu dia a dia como tempero de refogados, carnes, isso ajuda muito no colesterol, na pressão, previne pressão arterial. E a pressão arterial, ter muito cuidado com os infartos, o AVC. E esses temperos industrializados, cheios de sódio, de conservantes, faz um mal terrível para a sua saúde, tá? Então, 300 gramas de sal rosa, 50 gramas de açafrão em pó, 50 gramas de louro em pó, 50 gramas de alecrim em pó, 50 gramas de noz moscada em pó e 50 gramas de urucum em pó.
Só misturar, pôr um vidro limpo ou numa vasilha com tampa e ficar usando no seu dia a dia. É excelente. Ah, como eu posso encontrar todos esses produtos, André? Você pode ligar na Natureza Equilíbrio, para você em qualquer lugar do Brasil. Só você mandar o WhatsApp ou ligar. O WhatsApp é 011 99162 9753. WhatsApp 011 99162 9753. Se preferir, pode ligar de segunda a sexta no horário comercial no telefone 011 2950 2304. 011 29 502304. Gente, você não sabe a diferença que vai dar na sua saúde, da sua família, quando você muda um tempero que pode vir tratar a sua saúde e ainda dar sabor, tá bom? Vamos ver se a doutora já entrou aqui. Vamos ver se a doutora já está aqui. Doutora Simone. Simone. Ah, já vai entrar. Doutora Simone está chegando. Está chegando. Ô, doutora, boa noite. Boa noite, tudo bem, André? Tudo ótimo. Está reconectando. A doutora voltou. Alô? Oi? Oi, Oh, tá me alô, não. ouvindo Boa noite. bem? Tá me ouvindo bem? Agora tô. Tudo bem? Tudo Obrigado, bem. viu? Obrigada a você pelo convite. Muito feliz de estar aqui hoje nesse dia Doutora, especial, que é o nosso dia, dia do que fonoaudiólogo. é o dia do fono hoje, né? Doutora, onde fica seu consultório? Na Alameda Lorena, Aqui em São Paulo, em São Paulo, tá? sim. Dá para fazer consulta online de fono, doutora? Dá sim. Desde a pandemia, Dá? isso o Conselho liberou, né, os atendimentos de telemedicina. Então, Sim. atualmente, hoje, para alguns casos, a gente faz sim online. Porque tem muita gente fora do eixo São Paulo, né, doutora? Que às vezes quer procurar um profissional mais qualificado, tudo. E isso vem facilitar tanto a vida das pessoas, né? Sim, eu tenho pacientes que eu atendo que são do Paraguai, de outro país, e a gente atende Que pela legal. telemedicina. A telemedicina já, desde que veio a pandemia, trouxe bastante facilidade nesse aspecto, né, para os pacientes que estão mais longe, que não têm fonoaudiólogos especialistas em determinada área, então acaba facilitando essa atuação, né, de uma forma mais eficaz. Doutora, como funciona a terapia da fala? Então, a terapia da fala vai depender da alteração que o paciente traz para a gente, né? Quando a gente pensa em comunicação, ele pode ter vários distúrbios, desde uma alteração por uma dificuldade de articulação, né? Até por alterações vocais mesmo, por alguma alteração, por exemplo, um nódulo vocal que vai trazer uma rouquidão, e aí a terapia vai ser focada na movimentação melhor dessa prega vocal. Então, a gente vai entrar com exercícios para minimizar o impacto da alteração que ocorreu, né? Então, geralmente o nódulo é por um uso inadequado da voz, por um abuso vocal. Então, a gente vai ensinar esse paciente a usar a comunicação de uma forma que não abusa. E aí vamos fazer com que esse nódulo saia da prega vocal. Então, né, imagine você usar um sapato apertado e esse sapato ficar ali tensionando. Então, é mais ou menos isso, né? Aí a gente usa um sapato mais largo. Então, a fonoterapia vai trazer um benefício nesse aspecto, né? Com exercícios específicos. Doutora, existe vários casos que a pessoa às vezes não consegue respirar direito ou não sabe usar a fala. Aquela pessoa que é muito agitada, muito ansiosa, que não respira.
isso pode trazer consequências para a fala? Pode sim. Isso geralmente acaba ocorrendo um abuso vocal, né? Tem muitas pessoas que usam, né, para que a gente consiga se comunicar direito, o ar tem que vir lá do pulmão e ele vai passar pelo trato vocal, então pela garganta, onde tem as pregas vocais, e depois ele vai ser transformado pelo trato vocal, pela língua, pela bochecha. Então, se eu falo, por exemplo, com a boca muito fechada, eu tenho uma articulação ruim, eu vou fazer maior agressão aqui. Se eu falo mais forte, com um impacto maior, eu também vou lesionando isso. Se eu não respiro corretamente, eu vou usar outras musculaturas que eu não deveria estar usando. E aí eu posso abusar e aí sim trazer um impacto com uma voz alterada, né? Geralmente é mais uma rouquidão, aquela voz mais instável, e isso pode trazer aí consequências, porque o paciente ele pode ficar com alguns períodos até sem voz, né? Por conta dessa alteração. Doutora, deveria ser uma regra as pessoas, como faz exercício para melhorar a sua saúde no todo, também praticar alguns exercícios que possa vir também melhorar a qualidade da fala? Então, para pessoas que não utilizam a fala, né, como profissão, então assim, se eu sou uma pessoa que não uso muita comunicação, geralmente eu não vou ter um impacto negativo na voz. Mas se eu sou, por exemplo, um profissional da voz, um cantor, um feirante, um padre, né, isso você geralmente vai usar a voz mais vezes. Então, a chance de você provocar uma alteração é maior. Então, nesses casos, todas as pessoas que são profissionais da voz deveriam sim ter um fonoaudiólogo para ajudar a melhorar, a projetar essa voz de uma forma que não vai ser abusada, né? Que não vai abusar dela para que não crie nenhuma lesão nessa prega vocal, que é o instrumento de trabalho dessa pessoa, né? Doutora, tem pessoas que falam que parece que está falando dentro da lata, né? Para a gente tirar essa pessoa de dentro da lata, que não tem aquela pessoa que a pessoa fala que todo mundo fica prestando atenção porque não entende o que aquela pessoa fala, né? E fica perguntando, o que é mesmo? Eu não entendi, né? Quando você tem um caso desse na sua família, ou a pessoa passa por isso, ela deve procurar uma fono. O ideal, sim, porque assim a gente consegue trabalhar com todos os aspectos relacionados à comunicação. Então, pode ser às vezes que a pessoa não escuta muito bem, né? E aí, quando eu não escuto muito bem, eu também não vou conseguir se comunicar muito bem. Eu posso ter uma alteração, por exemplo, numa articulação, né? Se eu não mexo muito bem a boca, eu falo mais baixo, eu projeto a minha fala Uhum. com um impacto menor, assim, eu também posso ter mais dificuldade nessa inteligibilidade, as pessoas podem ter dificuldade para nos entender. Então, o ideal, sim, sempre que eu tiver qualquer alteração nesse aspecto de comunicação, o profissional que vai auxiliar nessa reabilitação e nessa adequação é o fonoaudiólogo. Então, sim, teria indicação. Articular melhor as palavras sempre é um ganho também na voz, né, doutora? Sim, sim. Quanto mais eu articulo, melhor eu projeto e menos eu vou impactar outros aspectos que podem ocasionar uma lesão. Então, eu mexer mais a minha boca, movimentar mais a minha língua, a minha bochecha, isso vai melhorar a minha inteligibilidade, né? Para a pessoa que está me ouvindo, vai conseguir ter uma melhor escuta, né? Sim. Doutora, quando é que a gente deve procurar uma fono? Pensando em comunicação, qualquer alteração que eu tenha nesse aspecto de comunicação, mas a fonoaudiologia ela tem um leque muito grande, né? Eu tenho alterações de linguagem, por exemplo, quando a criança não consegue, né, desenvolver lá a articulação, não fala muito bem, a criança pequena. Pensando na comunicação, qualquer paciente qualquer pessoa que tenha dificuldade nessa projeção, então eu posso usar como prevenção, eu posso usar como reabilitação e eu posso utilizar a fonoaudiologia para eu também melhorar essa minha inteligibilidade, né? A gente consegue melhorar toda a projeção dessa comunicação. Aquela pessoa que tem uma rouquidão muito severa, que vai e volta, doutora, e já procurou orientação médica, não tem uma causa. Isso pode ser uma deficiência da fala, a má colocação da fala?
Sim, pode sim. Geralmente o profissional que a gente precisa procurar, né, quando a gente tem uma rouquidão assim que persiste, né, a gente precisa procurar um otorrino, porque precisa avaliar essa prega vocal, né, que fica lá dentro da laringe, para que a gente consiga observar se é alguma alteração que eu vou ter só uma indicação do fonoaudiólogo para fazer terapia para melhorar, ou se é alguma outra alteração a mais, que também pode, por exemplo, se eu tenho uma rouquidão e não melhora, ou essa rouquidão vai e volta, eu tenho que desconfiar de outras alterações. Eu posso até desconfiar de um tumor, seja benigno ou maligno, né? Então, isso também é importante ficar atento para que a gente consiga ter aí um atendimento mais precoce, né? Então, pensando no câncer, quanto mais rápido eu detectar, melhor eu vou É. ter um tratamento e, consequentemente, eu vou conseguir ter uma boa qualidade de vida, né? Então, e tem às vezes as pessoas vai deixando, né, doutora? Tem uma rouquidão severa e acha que é uma bobagem, e essa rouquidão, ela continua, e as pessoas já fizeram alguns gargarejos, aquelas receitas, muitas receitas, e nada melhora. Então, tem que prestar mais atenção que pode ter um câncer ali, e quanto mais cedo, melhor, né, doutora? Para tratar, né? Sim, e assim, não apenas rouquidão severas, às vezes rouquidões leves, mas que não melhoram. Então, assim, eu apresentei Que não rouquidão, eu não melhora. melhorei de 15 a 20 dias, é importante procurar um otorrinolaringologista para que ele avalie, né, olhe a sua prega vocal e veja se não tem nenhuma alteração. Doutor, só para as pessoas entenderem como é que é feito a avaliação de cada paciente, e como é feito o acompanhamento. Tá. A avaliação, ela vai ser focada na alteração que esse paciente traz para a gente. Então, por exemplo, se eu tenho, eu estou perdendo muito a minha voz, né? Então, eu preciso saber o que está acontecendo com essa voz. Então, se ele tem uma alteração como um nódulo vocal, eu geralmente vou programar aí de 8 a 12 sessões para esse paciente. Não é um tratamento muito longo, é um tratamento curto. E aí eu vou focar exercícios para essa alteração. Eu posso ter pacientes, por exemplo, que têm a língua presa, né? Que tem uma Sim. alteração dessa língua. Então, para esse caso, eu vou trabalhar com exercícios focados na língua. Eu vou fortalecer essa língua para que eu consiga melhorar essa comunicação, né? E aí, esses casos também são reabilitações mais rápidas. Né? Geralmente, quando. E aí vão ser focados os exercícios conforme eu observar na minha avaliação. A avaliação, o paciente vem até a gente vai avaliar todos os órgãos que fazem parte dessa comunicação, então, lábio, língua, o céu da boca, como é que está a movimentação aqui da garganta, como é que está a respiração. Né, se ele usa outras, o ideal para a gente usar, para a gente ter uma boa comunicação e não abusar, é a respiração diafragmática. Mas a maior parte da população usa a respiração mais alta. Se eu não sou profissional de voz, tudo bem eu usar uma respiração mais curta, isso não vai trazer um impacto. Mas se eu sou um profissional da voz, isso vai me trazer um impacto. Então, o fonoaudiólogo ele vai avaliar e vai trabalhar no que está focado naquela alteração. Né? Não existe um único exercício. Vai depender da alteração que ele traz para a gente. Então, a terapia são exercícios, e às vezes exercícios que parecem bobos, mas que vão trazer um grande benefício aí para a comunicação desse paciente. Doutora, existe uma diferença entre falar alto e projetar a Sim, voz? muita diferença, muito boa pergunta. Eu falar alto, eu estou abusando da minha voz. Quando eu projeto a voz, eu vou refinar, fazer um refinamento dessa projeção. E aí que entra o nosso trabalho. Eu vou ajudar ele a utilizar os mecanismos que eu posso aumentar. Então, a minha respiração, por exemplo, né, no abdômen, a diafragmática, para que eu consiga não abusar dos outros órgãos e, consequentemente, não trazer um impacto na minha prega vocal. Então, é bem diferente. Quando eu estou falando alto, forte, eu estou usando a voz de uma forma inadequada. E aí eu posso ter um impacto negativo na minha comunicação. O ator de teatro, né, doutora? Ele projeta a voz dele, às vezes ele nem fala tão alto no palco, né? Ele foi treinado para isso. Ele joga a voz dele, que a primeira fila e a última fila do teatro vai ouvir a sua voz sem ele precisar de falar alto, né? É projeção mesmo, né? Exatamente, projeção. É trabalho fonoaudiológico mesmo.
E como é importante isso, né? E às vezes as pessoas não fazem por falta de informação, né? Sim, e é muito comum, às vezes, no consultório chegar pessoas que estão há muitos anos falando dessa forma, né? E às É, vezes não usa tanto a voz, e aí, por uma coisa específica, começou a usar a voz, e aí percebe que vai começar a ter falhas, né? A voz começa a falhar, começa a ficar rouco, perde a voz, não consegue falar por muito tempo. Então, isso é bem comum acontecer. E aí, quanto mais tempo você demora para procurar, mais difícil você melhorar esses vícios, porque existem os vícios, né? Que o indivíduo vai tentando se adaptar para não ter essa alteração. E esses vícios muitas vezes vão fazer com que a terapia seja mais longa, né? Demore um pouco mais para a gente conseguir adequar essa comunicação. O que eu acho que é doutor, importante. Oi, desculpa. Uhum. Qualquer não pode falar, profissional por da favor. voz, acho que tem que ter esse cuidado e tem que ter um fonoaudiólogo ali junto para fazer essas orientações, né? Como um ator, né? Como você usou como exemplo o ator lá do teatro, ele vai fazer um aquecimento dessa voz antes de ir para essa estreia, antes de estar lá no palco, e depois que ele acaba essa comunicação, ele vai fazer o desaquecimento, ele vai fazer com que essa musculatura, porque a prega vocal é um músculo, então é que nem lá, eu ficar fazendo exercício físico, se eu não fizer, né, um relaxamento desse músculo, eu posso ter uma lesão. A mesma coisa acontece na nossa voz. Legal isso, doutora. As pessoas que fumam, que bebem, às vezes de uma forma bem exagerada, que a bebida em exagero, e principalmente o cigarro, é terrível para a voz, né? Sim. Tem alguns alimentos também que pode ser alimentos que venha prejudicar muito a nossa voz? Oi, tá me ouvindo? Oi, Tá me ouvindo? agora estou. Então, na É, verdade, assim, existem alguns alimentos que quando você vai fazer um uso muito longo da voz, é bom você evitar. Então, por exemplo, alimentos com chocolate, cafeína, alimentos que vão aumentar o muco, né? Isso faz com que você acabe tendo um abuso maior. Então, evitar. Pacientes que têm muito refluxo, né? Se você come coisas muito gordurosas e vai usar essa voz logo, né, por um tempo longo, também o ideal é evitar, porque você pode ocasionar nesse efeito do refluxo e você também pode ter um abuso aí, porque o refluxo ele também vai queimar a sua prega vocal e vai fazer com que eu tenha aí mais inchaço nela e, consequentemente, eu vou ter uma voz com mais chances de desenvolver uma alteração aí, ocasionar uma alteração durante esse uso prolongado da voz. Então, sempre que eu for falar muito, é bom eu evitar coisas que tenham café e que tenham derivados de leite. comer uma maçã é mito ou é verdade que melhora a voz, doutora? A maçã, ela tem um efeito como se ela hidratasse a prega vocal. É que nem você tomar água. Quando você vai fazer um uso prolongado da voz, ou quando você está numa palestra, você ficar com a água o tempo todo hidratando a sua prega vocal faz com que você tenha uma mobilidade dela, né? Para eu falar, eu tenho que fazer esse movimento aqui com a minha prega vocal. Então, se eu tô lá fazendo um abuso e ela tá seca, eu vou prejudicar ela, eu vou tensionar mais ela. Então, quanto mais hidratada, melhor. Então, a maçã não é um mito. Pode ser usada E assim. água também, doutora. Água Muita também. água. Muita água. E assim, Doutor, muitos tem pacientes falam, pessoas. eu tenho que tomar muita água. Não, você ficar com um copo ali de água molhando, né, a sua boca com goles pequenos, isso já vai ajudar. E água, tem gente que tem dificuldade para tomar água, né? Não sei como as pessoas têm dificuldade para tomar água, porque tomar água é um prazer tão grande, não é, doutora? É hábito, né? É Infelizmente, é apto, né? hábito ainda. Tem pessoas que não têm É, esse hábito, né, de é, tomar água, e a água, ela é realmente fundamental aí para a hidratação, não só das pregas vocais, mas de todo o nosso organismo, né? é. Doutor, tem pessoas que têm uma leve rouquidão, mas tem um tremor muito forte na voz. O que que Uhum. pode levar a isso? Então, quando eu tenho tremor, né, quando eu falo esse tremorzinho na voz, pode ser um indício de alguma alteração, principalmente pensando no foco neurológico,
né? Alguma doença, às vezes. Então, é importante que ele passe por uma avaliação com o otorrinolaringologista para avaliar o que está ocasionando esse tremor na voz, né? Isso não é normal. Tremor não é normal. Tem que ser investigado. Doutora, porque as pessoas às vezes ficam muito preocupadas quando tem uma rouquidão que ela melhora, depois passa alguns meses, ela volta. Uhum. Nesses casos, é para prestar mais atenção, porque pode ser que ali tem um câncer. Geralmente, quando você tem um câncer, a rouquidão ela não vai, ela vai permanecer. A tendência é ela ir piorando, ela não vai e volta. Pode ser que essa pessoa tenha alguma alteração estrutural mínima, né? Alguma alteração às vezes congênita já, né? A gente pode ter um sulco vocal, que geralmente você já tem uma rouquidão discreta, e quando eu faço um abuso um pouquinho maior, eu vou ter uma rouquidão que seja mais evidente. Então, assim, ele já nasce com essa voz mais rouca. Então, acaba que a pessoa acha que é normal, porque a voz dele já é assim, né? Esse sulco seria uma depressão na minha prega vocal e vai fazer com que eu tenha uma alteração nessa mobilidade, nessa vibração dessa prega vocal. Então, isso pode estar muito mais relacionado a isso, a essas estruturas, do que um câncer, porque geralmente o câncer você vai progredir. Dificilmente ele melhora. Ele ou fica assim ou ele vai piorando com o tempo. Tá. Doutora, alimentos muito quente ou muito gelado pode ser prejudicial à nossa voz? Então, o alimento gelado, quando você vai fazer assim, tomar, né, muito frio, acaba fazendo com que você possa amortizar, como se você deixasse a sua laringe um pouco, como que eu posso usar a palavra? Fugiu, assim, mas é como se ela estivesse sem a sensibilidade, você altera essa sensibilidade. Sim. E aí eu posso abusar mais dessa comunicação, desse meu trato, e aí sim eu posso ocasionar numa lesão. Então, assim, tomar um muito gelado ou muito quente pode alterar essa sensibilidade dessa região, pode sim trazer um impacto em relação a isso. A gente tem que pensar no descanso da voz, doutora? Se eu sou um profissional da voz, não no descanso, mas no aquecimento e no desaquecimento dessa comunicação. Então, sempre que eu vou usar a minha comunicação por um tempo mais prolongado, eu vou aquecer com exercícios específicos que o fonoaudiólogo vai lhe passar, e depois que eu terminar, eu vou desaquecer, para que a minha musculatura relaxe e eu não tenha nenhuma lesão. Mas não precisa do repouso, a não ser que eu faça um tratamento, uma cirurgia, e aí, em alguns casos, eu preciso desse repouso vocal para eu cicatrizar melhor essa região. Doutora, mascar gengibre. O gengibre é muito ácido, as pessoas às vezes não têm noção que Mito. a acidez do gengibre, né? Que muita gente masca gengibre para melhorar a voz, né? Ele é muito ácido. Ele não é perigoso, até pode causar uma lesão na voz? Na verdade, ele também tem esse aspecto de amortecer, né? De tirar a sensibilidade dessa região. E ele é mito, ele não faz melhorar a voz, ele não faz com que a prega vocal fique melhor, mais hidratada, não. Água, né? Tomar água vai fazer muito melhor em relação a isso do que o gengibre. Então é mito, não vai melhorar e pode trazer o impacto, porque você pode alterar essa sensibilidade dessa região. Até uma queimadura, depende muito da sensibilidade. Esses produtos muito ácidos, igual o próprio gengibre, né, doutora? Porque quando você ferve o gengibre, você quebra a acidez dele. Tá? Você tomar o chá de gengibre é uma coisa. Você mascar o gengibre é totalmente diferente a acidez, né? Então, assim, as pessoas precisam ter muito cuidado, porque não é tudo que as pessoas passam que é verdade que, em vez de melhorar, pode piorar muito, né? Pode causar até uma lesão, uma queimadura, se a pessoa usar de uma quantidade, se já tiver acessibilidade, né, doutora? E usar uma quantidade
um pouco exagerada, se torna até risco de causar uma queimadura aí, não consegue, não pode acontecer? Você é assim, você não vai causar uma queimadura, mas assim, uma queimadura pensando em queimar mesmo. Você pode alterar essa acidez e deixar a sua prega vocal um pouco mais edemaciada, mais inchada. Isso pode acontecer sim. Então, o ideal é não fazer em uso abusivo, nada disso. Mas existem pessoas que gostam de comer uma quantidade pequena, mas não precisa ficar usando isso com o intuito de melhorar a sua comunicação. Né? Ou às vezes quando eu estou com a minha garganta um pouco ressecada, né? Que eu estou aqui com aquelas tosses, então a avó, geralmente é receita de vó, né? Ah, usa gengibre com mel, isso vai fazer ajudar. Muitas vezes isso não é o legal, não. É melhor não usar. Tá? E só o mel, doutora? Também não? O mel, ele muda muito também a viscosidade, né? Então, assim, você usar o mel para melhorar uma secreção, né? Para usar pra um resfriado, ok. Mas quando eu penso no mel para melhorar a minha voz, isso não, porque ela vai deixar o muco mais grosso, a secreção mais grossa. E aí isso não tende a melhorar. Pelo contrário, você pode fazer um abuso um pouco maior em relação a isso. Então, o ideal também é não usar. Quer dizer, para melhorar a voz mesmo, é exercícios. Água, né, Exercícios, doutora? exatamente. É. Lembrar que a prega vocal é um músculo. E quando eu quero melhorar um músculo, eu preciso fazer exercício. Pensando em exercícios físicos, é a mesma coisa. Eu sempre falo para os meus pacientes, é músculo. Então, assim, se eu quero ficar com um músculo bom, durinho, eu tenho que ir lá fazer exercícios para esse músculo fortalecer. É a mesma coisa o músculo da voz, o músculo da comunicação. Eu preciso trabalhar para que ele fique mais forte e que eu não abuse dele. Doutor, uma criança que ela apresenta alguma deficiência na voz, nas pronúncias, a mãe deve procurar uma fono, ou que muitos pais pensam assim, com o tempo isso vai melhorando, isso vai corrigindo. Isso não é fato, né? Não, dependendo assim, se eu tenho uma criança que, por exemplo, não fala muito bem, né? Quando você está numa aquisição da comunicação, 2 anos e meio, né? Às vezes chegando ao 3 anos, mas 3 anos ainda é muito. E não está conseguindo se comunicar, ou se comunica com muito poucas palavras, tem que procurar um fonoaudiólogo para que ele oriente, faça uma avaliação e direcione. Às vezes é só uma consulta que ela vai fazer uma orientação, né, para como a mãe vai estimular essa criança a se comunicar, isso já vai ajudar. E às vezes precisa intervir, precisa fazer exercícios para melhorar. Né? Então é importante sim passar por uma avaliação. Isso não é. Os filhos que têm, os pais quando descobrem que os filhos têm alguma síndrome, síndrome de Down, qualquer outra síndrome, é importante também procurar uma fono, doutora? Síndrome de Down, ela precisa de fono para vários aspectos, né? Os síndromes de Down, geralmente, eles vão ter uma hipotonia, né? Toda a musculatura mais flácida. Isso já tem um indicativo para fonoaudiólogo intervir. Eles geralmente têm um déficit cognitivo com diferentes graus. Eu posso ter crianças com Down sim, com déficits muito mínimos, ou posso ter crianças com Down com déficits maiores. Então, a fonoaudióloga também vai trabalhar nesse aspecto. Eu posso ter alterações que as crianças com síndrome de Down, às vezes até com autistas, eles podem ter uma alteração na forma de mandar a informação do cérebro para a boca, que é a apraxia de fala, que é uma das alterações um pouco mais nova que entrou aí, né, em relação à criança. E aí o síndrome de Down também tem essa alteração, e que aí o fonoaudiólogo também vai melhorar essa alteração. Então, os pacientes com síndromes, às vezes com autismo, eles vão precisar de fonoaudiólogo por um bom período aí da vida, e quanto mais cedo começar, melhor é, porque você vai já minimizando essas sequelas ao longo da vida que ele vai ter, né? As pessoas com essas síndromes, ela não tem o mesmo tempo que é o nosso, que é o tempo normal das pessoas, né, doutora? Mas sempre tem um bom resultado, não tem? Com o Temos, tempo. temos sim, temos um excelente resultado. A gente tem crianças com Down que hoje são, né? Temos artistas aí com síndrome de Down trabalhando. É, é. Que bacana isso, né? Sim, Genial isso, nossa. Essa sim, então, superação, né? sim. Para Superar é maravilhoso. tudo É, tem uma solução, sempre vai melhorar.
né? Por isso que é importante você procurar um especialista naquela área, né? É importante quando eu vou procurar uma pessoa para trabalhar, eu saiba com o que essa pessoa trabalha para que eu consiga melhorar mais rapidamente, né? O fonoaudiólogo ele tem um leque muito grande, então e não tem como a gente se especializar em tudo. Então é importante que eu procure um profissional direcionado para que eu tenha uma melhor resposta e uma resposta mais rápida também nessa evolução dessa criança, né? Nesse desenvolvimento total É, dela. paciência, amor, tempo resolve tudo também, né, doutora? Sim, Né? sim. Como é que a pessoa marca uma consulta com você, doutora? Eu atendo em dois locais, né? Eu tenho um consultório privado e atendo no Hospital de Oncologia, o AC Camargo também. Atendo nesses dois locais. No consultório, o telefone de lá é 3889-9007. E também me encontro pelo meu e-mail, simone.claudino@ccamargo.org.br. Vamos falar o telefone de novo? Ó, quem for fora de São Paulo é 011, né, doutora? 011, isso. 3889-9005. Eu falei 07, Super mas é fácil. 05. É 05, é. Você tinha 05. falado 07, é verdade, é. Isso, 05. Ó, o telefone da doutora Simone, tá? Para quem quiser marcar uma consulta com ela que for de São Paulo, não precisa colocar 011, tá? Quem for fora de São Paulo, 011 38 89 9005. 011 38 89 9005, tá? Eu vou colocar o telefone aqui. Doutora, muito obrigado. Que papo tão maravilhoso. E um abraço, muita felicidade e que bom que hoje é seu dia, tá? E tudo de bom para você. Muito obrigada, André. Foi um prazer. Muito obrigada pelo convite. Volta mais vezes, tá? Aguardo. Obrigada. Volto sim. Boa noite. Boa Boa noite. noite, gente. Até amanhã, se Deus quiser. Um abraço.